Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades em aprendizagem que a gente pode encontrar em algumas situações na vida. A primeira dificuldade, muitas vezes, que se encontra é no período da alfabetização. Apesar nos dias de hoje as crianças terem muito mais acesso a informações do que alguns anos atrás, de diálogos, de informações. Apesar disso, ainda assim, o letramento, né, a alfabetização tem encontrado barreiras, porque a criança precisa aprender uma linguagem um pouco mais formalizada, que é diferente da linguagem coloquial do dia a dia. E essas barreiras, essas dificuldades de aprendizagem que as crianças encaram, né, enfrentam, passa por um período cognitivo que muitas vezes ela não consegue expressar essa dificuldade. Então, muitas vezes, os profissionais que estão envolvidos, comprometidos, né, nessa fase têm que ter uma percepção muito mais ativa, porque apesar das informações mencionadas, que as crianças estão cada vez mais conectadas, mas elas não têm a capacidade de abstrair o conhecimento muitas vezes. Elas repetem as informações. Às vezes a gente até se surpreende, nossa, como essa criança já conhece tantos assuntos, mas na verdade ela não compreende o significado de muitas coisas que ela repete, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E depois, quando vamos crescendo, às vezes o desenvolvimento não acompanha, porque uma coisa é crescer em tamanho, outra coisa é o desenvolvimento cognitivo. As dificuldades presentes nas primeiras etapas, né, da aprendizagem, às vezes podem evoluir. E a gente não está atento a isso. A gente não tem muitas referências. Quando a gente é criança, a gente tem ali só os pais, alguns outros adultos, o professor, mas muitas vezes na nossa própria casa não incentivam a gente a continuar aprendendo, a continuar se desenvolvendo, porque essas referências que são incorporadas no nosso emocional, elas podem refletir no cognitivo de uma maneira positiva ou negativa também. Então, a gente não tem a percepção, né, o entendimento que a gente precisa continuar aprendendo. E essas dificuldades podem ir ficando cada vez mais complicadas. Fazendo uma leve comparação, eu não sei se você tem essa referência da personagem Dory do Procurando Nemo, que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, se a gente notar, de memorização, de de entendimento das informações. E quando ela importa o conhecimento que realmente aquela situação exige a aprendizagem dela, a memorização dela naquela situação que eles estão procurando Nemo, ela consegue lembrar a informação mais importante. E isso permite o desenvolvimento daquela situação. Então, eu não sei se você tem essa referência dessa personagem Dory, mas o ensinamento que ela deixa no filme é continue a nadar, no sentido de continue a viver, continue sempre em frente. Então, eu deixo aqui para você a mensagem: continue a aprender. E possivelmente você precisa entrar num processo de autoconhecimento para compreender as suas dificuldades, o que te impede de aprender, o que te impede de evoluir no conhecimento. Muitas vezes, como o exemplo, na informação mais importante, ela absorveu o conhecimento e acessou aquilo na memória. O que você precisa acessar na sua memória hoje e deixar para trás, e o que você precisa acessar em você, no seu autoconhecimento, para continuar a aprender.